Amém, amém. O audiovisual faz cada post legal, né, queridos? E ninguém elogia, né? Mas quando aparece um erro, né, Eliane? Quando aparece a data errada, né? Aí todo, oi? Cada um, é o Senhor tratando, né? Abra sua Bíblia em Números, capítulo 21. Quero compartilhar uma mensagem. Não sabia que título botar para essa mensagem. Daí coloquei durante a viagem. Durante a viagem. Porque a nossa vida aqui é uma viagem, é uma jornada rumo ao céu. E como diz um poeta numa canção, diz que o caminhante quer o trajeto terminado, mas no caminho também importa o durante. Então não é só chegar, mas a viagem também é importante, como a gente vai chegar lá. E a nossa caminhada nesse mundo, ela muitas vezes pode ser espelhada na caminhada do povo de Israel pelo deserto. Assim como eles estavam rumo à terra prometida, a terra de Canaã, nós também estamos rumo à nossa terra da promessa, amém? Ao céu, à casa do Pai. E quando esse povo estava na escravidão do Egito, eles estavam destinados a morrer como escravos, ou seja, sem esperança, sem qualquer expectativa de uma vida melhor. Eles eram escravos como os pais deles, como os avós, como os bisavós, gerações de escravos. Mas Deus, com poder e graça, libertou esse povo das mãos do faraó, da escravidão do Egito, e agora Deus estava com esse povo e estava levando esse povo a uma boa terra. Essa era a promessa. Mas para que esse povo chegasse até essa terra prometida, eles tinham que passar por um deserto. Mas eles não precisavam temer, porque Deus havia prometido que estaria com eles, que nesse deserto Deus os guiaria, Deus os protegeria. E esse é o contexto, então, de Números capítulo 21. E eu quero ler versículo do 4 ao 9, onde diz assim, Números 21, 4, a partir do verso 4. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E o Senhor orou pelo povo, e Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Vamos orar mais uma vez? Bota a mão no seu peito, assim, no seu coração, e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Espírito Santo, eu preciso ouvir tua voz. Amém. Amém? Amém, queridos. Então, esse povo estava rumo à terra prometida, e a cada manhã eles colhiam um pão que descia do céu, o maná. A cada dia eles tinham água fresca no deserto. A água jorrava da rocha, mas o tempo foi passando e aquela ansiedade de chegar na terra prometida só foi aumentando.
E aqui nós vemos o versículo 4, que nós acabamos de ler, capítulo 21, versículo 4, que o povo começou a ficar impaciente no caminho. Quero abrir o confessionário aqui. Quem aqui já perdeu a paciência? Opa! Quem nunca, né? Quem nunca perdeu a paciência, levanta a mão. Agora sim. No trânsito, né, queridos? Tem um lugar que a gente perde a paciência no trânsito, né? O trânsito, às vezes com os filhos. Os maridos também judiam essas mulheres, né? Então a gente perde a paciência mesmo com o emprego, com o chefe, com o cliente. Ou seja, até com o pet. Mas, queridos, a Bíblia fala daquele dia que é o dia mau. Aquele dia complicado, aquele dia que dá tudo errado, parece que nada dá certo, aqueles dias difíceis em que a paciência está indisponível ou fora da área de cobertura, né? Acontece com você? Você precisa ali, mas não dá. Perdeu a paciência. Então, queridos, o que tem te deixado impaciente? O que tem roubado a nossa paz? Será que é o estilo de vida que você leva? Será que a culpa é da mulher? Será que a culpa é do marido? Será que a culpa é do seu salário que é pequeno diante das suas despesas? Será que a culpa é do Lula? Será que a culpa é do Bolsonaro? De quem é a culpa? Por que você perde a paciência? O que tem roubado a tua paciência? Será que é a balança? Será que é a idade? Será que é a saúde que não vai bem, que está fragilizada? O que tem roubado a tua paciência? Será que é a tua rotina de casamento sem graça? Será que a vida está sem sabor? O que tem? Qual é o problema? Queridos, no percurso da jornada nós enfrentamos adversidades, facilmente ficamos ansiosos, como esse povo também ficou ansioso no deserto, e temos vontade de abandonar tudo, temos vontade de fugir. Quem já teve vontade de fugir? De abandonar tudo? Eu sempre lembro do Tiririca nessa, né? Aquela famosa frase lá dele, aquela sabedoria, né? Que ele diz assim: eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde quer que eu ia, eu estava lá. Profundo isso, né? Então, mas a gente tem essa vontade, não é que a gente vai fugir, vai abandonar tudo, mas a vontade a gente tem. Eu queria desaparecer, eu queria fugir, eu queria morrer. Dias de desânimo, dias difíceis, enfrentamos dias assim, e junto com o desânimo vem a incredulidade, vem a desconfiança, vem a ingratidão, ou seja, o deserto não é brincadeira. O povo ficou impaciente e começou a fazer o quê? A reclamar, a murmurar. Versículo 5 diz que eles falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Foi para morrer nesse deserto? Que nos tiraram de lá? Nesse deserto, não há pão, não há água. Mentira. Deus estava dando. E disse: nós detestamos esta comida miserável. Irmãos, todo dia era dia de milagre. Todo dia tinha pão, todo dia tinha água, ainda que fosse o mínimo, mas era milagre. Eles ficaram 40 anos naquele deserto, não gastou a sandália, não gastou a roupa. Coitada da irmã Maria, 40 anos com o mesmo vestido. Já pensou? Lá vem a irmã Sara com aquele mesmo vestido ali, 40 anos atrás. Mesma sandália. Mas não faltou. Eles se rebelaram contra Deus, achando que lhes faltava tudo. E aquilo que antes era doce, agora é amargo. Aquele pão do céu que era bênção, agora era detestável. Era miserável.
Aquilo que era bênção de Deus antes, agora já não é mais. Já não consegue mais ver como bênção. Irmãos, o que eu quero dizer aqui é que a murmuração começa a anestesiar o nosso coração pelo gosto da vida. Viver uma bênção, amém, queridos? Eu sei que a vida cristã tem lutas. Jesus não disse: no mundo tereis diversão, tereis aflição. Eu sei que tem isso, mas tem momentos. Mas a vida é muito mais paz, alegria, presença do Senhor, mesmo em meio às lutas. E é isso que chama a atenção dos povos, das pessoas de fora. Não é que a gente, como cristão, tem que fazer uma cara que está tudo ruim, mas está sorrindo. Não, é que em meio às lutas nós temos um Deus que anda conosco. Em meio às dificuldades, nós choramos, nós gememos. Se você me beliscar, eu grito. Se você pisar no meu pé, eu vou dizer ai. Dói quando a gente passa por enfermidade, por problemas financeiros, por desemprego, por injustiças. Isso dói, mas nós temos paz no coração. Uma paz que excede o entendimento, uma paz que vem do alto, uma paz que vem de Deus. Nós temos onde chorar, nós temos onde clamar, nós temos um consolador, nós temos muito mais alegria, a alegria do Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito Santo, e é isso que as pessoas chamam a atenção das pessoas. Nós somos como eles, passamos pelas mesmas lutas, mesmas dificuldades, mas nós temos o fruto do Espírito Santo dentro de nós, que nos dá paz, alegria, amor, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essa que é a diferença. Ninguém está buscando alguém perfeito, mas é esse testemunho que impacta a maior mensagem lá fora. Eles são crentes, têm problema no casamento, mas estão juntos enfrentando os problemas. Eles estão encontrando em Deus a resposta, a solução para a vida deles. Pensa, em algum momento você perdeu o sabor pela vida? Em algum momento você perdeu o gosto de viver, a alegria de viver? De acordar de manhã, glória a Deus, mais um dia. Glória a Deus. Amém. Perdeu o sentido da vida, deixou de acreditar que Deus está te conduzindo. Você deixou a murmuração entrar no teu coração e deixar como aquele povo de acreditar que Deus está te sustentando, que Deus está te conduzindo pelo deserto da vida, que Deus está te protegendo. Já perdeu essa percepção? Já perdeu a gratidão de ver onde você está hoje e onde você estaria se não fosse Deus? Você continua grato a Deus porque Ele te salvou? Porque Ele perdoou os teus pecados? Porque te tirou de uma vida desgraçada e miserável? Ou você está ansioso, não está mais satisfeito com o que Deus te deu e acha que merece algo melhor? Essa caminhada é muito longa. A gente não chega nunca nessa terra prometida. Está difícil demais, está complicado, desse jeito, dando voltas e voltas, a gente não vai chegar em lugar nenhum, todo dia a mesma coisa. É a murmuração. Isso não vai terminar nunca, já estou cansado dessa vida, eu estou cansado desse pão, eu estou cansado dessa água. Quantas pessoas querem tirar a vida porque perderam o gosto por ela? A jornada da vida se dá através de muitos desertos. Dias de angústia, dias de decisões, dias de escolhas, em que a realização de sonhos parece tão distante. Quem sabe alguém está se sentindo assim hoje? Diante da vida, diante das dificuldades. Quero lembrar, irmãos, em primeiro lugar, que nós não estamos sozinhos. Amém? Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus não é contra você. Deus é por você. Nós não estamos sozinhos diante. Pensa um pouquinho nisso, querido, se o teu coração está errado nessa manhã. E não seja orgulhoso.
Desde que você nasceu, Deus cuida de você. Desde que você nasceu. Deus vem cuidando, Deus vem te protegendo, Deus vem te abençoando. Como nós cuidamos dos nossos filhos e damos aquilo que é o melhor que nós podemos dar e negamos certas coisas para eles, porque nós como pais entendemos que não são boas. Muito mais o Pai Celestial. Nós sendo falhos, procuramos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o Pai do céu cuida de nós. Agora imagina o coração de Deus, quando Ele vê que Ele está sempre nos cuidando, nos protegendo, nos dando oportunidade, nos dando capacidade, livrando de coisas que nós nem imaginamos. Mas daqui a pouco Deus percebe que o coração da gente está endurecido. Que o casamento, a pessoa com quem Deus nos deu para casar, parece que já não há mais alegria. E somos ingratos com a profissão que Deus nos deu. E somos ingratos com o salário que Deus nos deu. E achamos que a casa que a gente tem já não é boa, porque a do vizinho é melhor. E de repente aquele carro que levava a gente por tudo que lugar que a gente precisa ir, já não é mais o suficiente, porque alguém da igreja tem um carro mais bonito. E a gente começa, irmãos, a arruinar o coração da gente, achando que aquilo que a gente tem já não é bom, já não está bom, já não é mais bênção. Achando que merecemos algo melhor, a gente se acostuma com a bênção. Na sua alma você diz: eu estou cansado desta vida miserável. Esse é um perigo do deserto. O perigo do deserto, queridos, é esquecer aquilo que Deus já fez na nossa vida. O perigo do deserto é ficar cego para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Quer curar a ingratidão do teu coração? Perdão, meu celular deu vida aqui, está lendo o texto bíblico aqui. Queridos, quer trazer gratidão no teu coração? Começa a trazer à tua memória aquilo que Deus já fez. Está passando por dificuldade, por luta, começa, lá atrás eu passei por aquela situação, mas eu estava tão desesperado, mas Deus foi fiel, Deus interviu naquela situação, Deus me tirou daquela situação, Deus proveu aquela realidade que eu estava passando tão difícil, Deus me curou naquela situação, meu Deus é fiel. Você começa a trazer à memória o teu histórico de vida, a tua caminhada com Deus, aquilo que Deus já fez, e aquela incredulidade vai saindo do teu coração, o teu coração vai se enchendo de fé e de gratidão, e você diz: Deus é fiel. Eu estou passando por dificuldade, mas eu posso ter certeza, eu não preciso ficar ansioso, porque Deus está cuidando de mim. Eu sei com quem eu ando, eu conheço a Deus. Ele me conhece. Deus caminha conosco, e o perigo no deserto é esse, irmãos, quando nós estamos passando por dificuldade, nós achamos que Deus está distante, que Deus nos abandonou, ou pensamos: Deus está vendo e não vai fazer nada, Senhor. Tu não me ama? E começamos a murmurar. A vida no deserto não é fácil, mas sem Deus, irmãos, essa vida se torna impossível. Deus tem promessa de um novo céu, de uma nova terra. E mesmo os desertos que nós atravessamos cooperam para o nosso bem. É Deus que nos conduz ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. João Batista pregava no deserto, Eliseu pregou no deserto, tantas pessoas, o povo de Deus passou pelo deserto. É um lugar de passagem, a ideia não é morar no deserto, mas é um lugar de passagem. Há momentos que Deus permite, irmãos, coisas ruins na nossa vida, você acredita nisso? Mas coopera para o nosso bem, transforma o nosso caráter, nos faz aprender a depender de Deus, a viver no pouco, a confiar nele, e não na nossa força, não na nossa emoção, não nos nossos recursos.
não na nossa capacidade, não no nosso carisma, mas nele, quando tudo falha. Não na instituição bancária, não no empréstimo. O povo deveria agradecer. O povo deveria dizer: Senhor, obrigado, porque nesse deserto nós não estamos sozinhos. Obrigado, Deus, porque tem pão para comer. Obrigado, Deus, tem pão na mesa, Senhor. Deus, obrigado, porque nós temos água. Nós não vamos morrer de sede nesse deserto. A cada dia, irmãos, nós temos que comer. Alguém está passando fome aqui? Alguém está passando sede? Alguém não tem o que vestir? Mas eles chamaram de pão miserável. Mas quando a gente recebe algo de Deus, é para ser mais grato ainda. Para ser mais grato ainda. Deus não precisa nos dar nada, já deu a salvação, que de longe nenhuma bênção se compara. Mas quando Deus, na sua graça, nos dá algo mais, é para que nosso coração seja mais grato ainda. Todo ser que respira, todo ser que respira, todo ser que respira, eu quero que despie a pessoa do seu lado só com um cantinho do olho assim, para ela não perceber que você está olhando para ela. Consegue fazer isso? Agora me diz, ela está respirando? Ela está viva? Então diga para ela assim: louve ao Senhor, meu querido. Amém, irmãos? Está vivo, louva a Deus. Eu gosto muito da minha casa, tem um matão do lado de casa, tem um terreno, tem um mato. E minha esposa sabe disso. De manhã eu sento na minha varanda e gosto de escutar os passarinhos cantando. E é tão lindo, né? Agora está na época das aracuas, não é bonito o canto dela, mas é um barulhão que elas fazem de manhã. E agora para agosto, setembro, começa a sabiar, assobiar, né? Eu acho tão lindo. E eu acho fantástico isso, porque ninguém pediu para eles fazerem isso. Eles acordam de manhã e começam a cantar e louvar o Senhor. Você percebeu que eles fazem no final do dia isso de novo? Quem mora no sítio, né, Angeli? Final dos dias, de novo eles fazem isso. Louvam ao Criador. Louvam ao Criador. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas a gratidão, irmãos, ela rouba o louvor do nosso coração. Louvor a Deus. Ela endurece o nosso coração. Ela dá lugar à incredulidade, ela dá lugar à ingratidão. E o pior, sabe o que acontece? Ela provoca o juízo de Deus. Mas Deus é amor, mas é justo também. Certo, queridos? Assim como a humildade agrada ao Senhor, o orgulho também traz resistência do próprio Deus. Aqui o versículo 6, Números 21, 6, diz que então o Senhor enviou o quê? Serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Eu tenho aqui a NVI comigo, mas se você pegar outras traduções, vai ter lugares que vai dizer serpentes ardentes. Outras vão dizer serpentes abrasadoras. Eu queria saber o que é isso, fui dar uma olhada. Quer dizer, irmãos, que quando essas serpentes picavam, era como se o veneno fosse fogo nas veias. Era uma dor tão intensa, que dava um febrão na pessoa, que a pessoa se sentia-se como se estivesse queimando por dentro. Serpentes venenosas, serpentes abrasadoras, serpentes ardentes. E quem enviou foi o Senhor, e diz que muitos morreram. Eles achavam que tinham um problema para se preocupar com o pão, agora sim eles tinham um problema. Em vez de reclamar das bênçãos, surgiram serpentes. E quando você pensa na serpente, é um bicho peçonhento, né? É um bicho terrível, né? Ele vem de maneira sorrateira. E esse dia tinha uma lá em casa, lá, e minha esposa estava correndo de um lado para o outro atrás dela. Era uma cobra d'água, aquelas.
Mas para mim é cobra, não me interessa se é da água, se é da terra, se é... Cobra é cobra, não gosto. E ela é tão sem vergonha que embaixo da casa tem um cano assim para ventilar embaixo da casa, que nós ia atrás dela, tchum, lá para baixo da casa. E quem que vai dormir com um bicho desse embaixo de casa, né? E aí, quando não pegamos ela, não damos jeito, né? Mas conseguimos pegar ela. Nem vou te contar o final dela, que é triste, tá? Mas queridos, a serpente é assim, você nem percebe, ela é tão silenciosa, ela é tão sorrateira, que às vezes, quando você percebe, você já foi picado por ela. Já era. Foi picado. E em poucos minutos começa a vir um febrão. Em alguns casos, queridos, se não tiver rapidamente um soro antiofídico ali aplicado na veia, a pessoa morre. É assim. Minha esposa trabalha na escola, de vez em quando aparece coral, lá perto da casa da Tina lá, na escola. Uma cobra muito venenosa, tão bonita, né? Colorida. Jararaca. Então, queridos, o veneno da serpente é como o veneno do pecado. Sabia disso? Assim como o veneno da serpente, o pecado também ataca a nossa visão. A visão começa a ficar turva. A pessoa que vive no pecado, ou escravo do pecado, ou crente que começa a viver uma vida de pecado, ele começa a ver a vida turva, começa a ver as coisas erradas, a vida passa a ser diferente. O veneno da serpente também causa insuficiência respiratória. Sabia disso? O pecado, irmãos, rouba o nosso fôlego de vida. Irmãos, Deus nos deu o trabalho para ganhar o pão. O trabalho não é a maldição. Irmãos, tem gente que perdeu o ânimo pela vida, o fôlego de vida, por causa do pecado. A vida é sem gosto, a vida é sem brilho, a vida é sem sabor, a vida é uma mesmice, a vida é uma rotina, a vida é chata, é só pagar conta, é só, a gente nasce para sofrer mesmo. É o pecado tomando conta. Insuficiência renal. O que é isso? O que é isso? É o veneno da cobra, cara. Afeta pecado na nossa vida, queridos. Causa coagulação do sangue. O coração para de pulsar pelas coisas de Deus. A pessoa se converteu ontem, amava Jesus, glória a Deus, Jesus me salvou, quer falar de Jesus para todo mundo, sabe, ama ouvir a palavra de Deus. Quando vê alguma coisa errada na sua vida, quer mudar logo, quer vencer aquele pecado, quer abandonar aquele hábito errado, busca a dependência do Espírito Santo para corrigir o caráter ruim, indisciplinado. Mas daqui a pouco essa pessoa começa a brincar com o pecado, e o seu coração não pulsa mais pelas coisas de Deus. Não tem mais a alegria em casa em abrir a Bíblia e dizer: Deus, fala comigo. Não tem mais a vontade de orar a Deus, perguntando se é da vontade de Deus aquilo ou não, antes de tomar as decisões. Não tem mais vontade de ir no grupo familiar, da comunhão com os irmãos, da comunhão com a igreja. Eu vou num culto se não tiver o que fazer. Se não tiver outra coisa mais importante. Não tem mais a alegria de estar junto. Essas coisas se transformaram em um legalismo, mas não é mais por amor. O coração não bate mais por Deus. Sabe, o pecado não comete porque alguém pode ver e acusar, mas não é para não ferir o coração de Deus, não é por respeito a Deus, não é por reverência a Deus que não quer pecar, mas é o medo de ser descoberto. O coração não pulsa mais por Deus, perdeu a paixão por Jesus. As serpentes picaram ali e diz o texto que morreu muita gente. E quando a Bíblia diz muita gente, é muita gente. Versículo 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você.
ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Moisés foi muito querido aqui, né, gente? Eu não sei como eu agiria lá. Acho que eu diria, ué, vocês não estavam falando mal de mim? Vocês não estavam me culpando? Agora você quer que eu peça para Deus curar vocês? Em meio à aflição, eles perceberam o erro. Moisés orou e Deus afastou as serpentes do povo? Sim ou não? Sim ou não? Não afastou. Por quê? Por que Deus não afastou, queridos? Moisés orou. Hã? As pessoas lembrar? Porque não era isso que ia afastar a rebeldia do coração desse povo. Moisés foi falar com Deus e Deus apontou a solução aqui, versículo 8 e 9. A hora está voando, né? Verso 8 e 9, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo, ficava curado. Queridos, quando eu li as primeiras vezes, eu achava tão enigmático isso aqui. Sou devagar para entender as coisas. Mas ainda bem que Jesus, lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, ele desvendou o significado disso aqui, dizendo, olha, Evangelho de João 3, 14 e 15. Ele disse assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, igualzinho, da mesma forma, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Uau! Entenderam? Eu consegui entender. Você conseguiu entender? Que bom que Jesus explicou isso para nós, né? Então, queridos, Jesus é a grande bênção que Deus nos deu. Jesus destruiu a maldição do pecado que estava sobre nós. Ele transformou o pecado em salvação. Olha o que Jesus fez na cruz. O pecado é a doença, Jesus é a cura, amém? Muitas pessoas, irmãos, estão infelizes hoje, agora. Muitas pessoas estão envenenadas pelo pecado. Muitas pessoas estão morrendo no seu veneno, no pecado, longe de Deus, sem olhar para Cristo, porque estão passando por aquilo que é o resultado da própria rebeldia contra Deus. Não olham para Cristo, não olham para Jesus, não olham para a cruz. Assim como aquelas pessoas lá no Antigo Testamento precisaram olhar para aquela haste com a serpente levantada, as pessoas hoje precisam olhar para Cristo, para se libertarem do veneno do pecado e serem curadas. É preciso olhar para Cristo. Quem sabe você está lidando com algum problema, com algum pecado, está sofrendo, não está tendo vitória. Quem sabe é você que tem que hoje olhar para Cristo. Aquele que foi levado ao madeiro, se fez pecado, para que o nosso pecado estivesse nele. Eu estava naquela cruz com Cristo. O meu pecado estava lá. O Senhor está te chamando a olhar para Ele. Na cruz, Jesus derramou o seu sangue. Hoje é um culto de ceia, a gente trouxe isso à memória. A morte foi vencida. A cabeça da serpente foi esmagada. Eu pedi para o pessoal do audiovisual botar uma imagem para mim. Só pode projetar essa imagem para mim, por favor. Essa imagem, queridos,
olhando assim, não tem nada muito bonita nela, é uma tela, essa é a foto de uma tela da época medieval, onde o artista é anônimo, nós não sabemos o nome desse artista, mas esse artista ilustrou esse acontecimento em uma tela que está hoje na Biblioteca Bodleiana de Oxford, na Inglaterra. E nesse quadro ele tentou retratar esse acontecimento de Números. E olhando assim para essa imagem estranha, né? Mas é impressionante a lucidez espiritual, a clareza do evangelho que esse artista teve ao pintar essa tela. Quando você começa a olhar para alguns detalhes, eu não sei se era melhor apagar essa luz aqui, se melhora o contraste aqui ou não. Senão, acho que apaga essa aqui também. Acho que tem uma extensão aí, né? Isso, só tira ali. Então, queridos, eu gostaria de vocês prestassem atenção para alguns detalhes nessa tela aí, para a gente encerrar aqui. Esta haste sobre a qual uma serpente foi levantada, vocês estão percebendo daí que tem uma serpente pregada ali nessa haste? Conseguem ver aí detrás? Se não, vem mais para frente aqui. Mas você percebe que ele pintou essa tela e essa haste ela divide a cena, divide a tela, essa haste em forma de como se fosse a cruz. E de um lado você vê muitas serpentes e do outro nenhuma. Não estou com minha caneta laser aqui, mas lá atrás há um homem com uma madeira tentando matar a cobra dos dois lados, picando ele. Aqui tem uma pessoa cuidando de outra pessoa que foi picada. Aqui no chão tem uma pessoa deitada com uma cobra do lado da cabeça. Então essa tela está dividida. De um lado há muitas serpentes e do outro lado nenhuma serpente do lado de cá. De um lado você vê Moisés, aquelas roupas da Idade Média ali, né? É para ser como um sacerdote, mas do lado de cá está Moisés e outros homens. E junto com Moisés você vê homens chegando e homens saindo. Você vai perceber homens chegando e lá no final tem um virado já para fora, como se já tivesse vindo ali, já tivesse olhado para a cruz, estava curado e já estava voltando. E outros aí estão chegando. E do outro lado você percebe 4 classes de pessoas que não fazem o mesmo que aqueles que foram curados. Do lado de cá estão os curados, eles chegam, olham para a cruz e voltam curados. Lá no outro lado da cruz, da haste, há 4 grupos de pessoas que até vêm até ali, mas eles não fazem aquilo que o Senhor ordenou através de Moisés. Primeiro você vê um homem ajoelhado. Lá de cá, você vê aquele homem ajoelhado? Ele está ajoelhado, mas ele está olhando para Moisés. Ele não está olhando para a serpente. Qual era a ordem? Olhar para a serpente. Não para o sacerdote. Não para o homem. Esse homem está olhando para Moisés como um líder de uma religião. Vai pensar nos dias de hoje, tá, queridos? Quero tentar fazer um link aqui. Muitas pessoas hoje não olham para Cristo, mas olham para os seus líderes. Olham para o seu Papa. Olham para o seu apóstolo, para o pastor, para o sacerdote, para o bispo. Mas não olham para Cristo. Como se dele viesse a cura. Atrás dele você vê outro deitado. Tem uma pessoa deitada ali, não dá para ver a foto
é muito distante para vocês, mas é como se estivesse seguro, como se estivesse descansando ali, mas ao lado do ouvido dele tem uma serpente. Mas ele está descansado quanto à sua segurança, achando que está tudo bem, deitado na relva verde. Sem perceber o perigo que ele está correndo. Logo atrás, você vê um homem sentado e um outro homem ajudando ele. Estão percebendo isso? É um homem ajudando alguém que está ferido, fazendo uma caridade, fazendo uma boa obra, sem perceber que ele está correndo o mesmo perigo de ser picado também, que a serpente se volta ali. E lá no fundo, tem um homem, parece que está jogando até golfe, né? Está com a vara na mão, um galho na mão, e está lutando contra as serpentes, mas as serpentes dos dois lados dele ali, estão dando bote, estão saltando nele, se você chegar mais perto e ver essa imagem. São aquelas pessoas que acham que podem vencer o pecado com a própria força. São pessoas que acham que não precisam olhar para Cristo, que podem enfrentar os problemas, os pecados, e que vão dar conta. Nenhuma das pessoas deste lado olha para a serpente como tinha sido ordenado. Essa simples imagem ilustra o que acontece na verdade. Muitas pessoas, queridos, não olham para Cristo. E há uma angústia no coração da gente por isso. Porque às vezes me parece que Cristo está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. A salvação está tão perto, mas para algumas pessoas não olham para Cristo, não vão a Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas as pessoas, ao invés de ingressar nesse caminho, escolhem outros caminhos. O provérbio diz: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final dele que é a desgraça, que é a ruína. Achando que estão seguras. Pessoas que olham para líderes religiosos, esperando deles a salvação. Pessoas que dormem achando que estão seguras. Pessoas que praticam boas obras de caridade, confiando em seus méritos. Ou pessoas que tentam lutar com as próprias forças contra o pecado. Estão morrendo no seu pecado. Nenhum desses métodos é eficaz. Quantas pessoas estão que nem aqueles cidadãos lá, deitados, curtindo a vida, achando que está tudo bem, com a falsa sensação de segurança. Outros estão cansados de lutar contra o pecado. Outros praticam boas obras para compensar, como se isso fosse anular o mal que fazem. Já nascemos em pecado, queridos, não é porque o que fazemos que alguém vai para o inferno. Já nasceu nessa condição, na estrada larga. Mas algumas pessoas acham que existe lá no céu aquela balança antiga. Aqui tem pessoas mais novas, mas quem conhece aquela balança antiga que tinha no armazém, assim, de um prato aqui, um prato aqui? Quem conhece isso? Tem pessoas que pensam assim: fiz muito mal, então vou fazer umas coisas boas aqui, para ver se dá um equilíbrio aqui. Para compensar, então, lá no céu, Deus vai ver que eu fiz umas coisas boas também, vai fazer mais, menos esse, e vai dar, se der acima da média, vou garantir. Não é assim, queridos. Nós somos salvos não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez. É graça, é mérito, ninguém de nós seria salvo se não fosse por Cristo. Eu quero convidar você a ficar em pé, que daí dá a impressão que eu vou acabar a mensagem, né?
Dá um alívio, dá um ânimo assim, né? Outras pessoas se apoiam em líderes religiosos achando que nisso está a salvação. Só o meio de salvação, reconhecer que precisa de Cristo. Reconhecer que você está errado e Deus está certo, que você é pecador. Não há outro caminho. Quero encerrar com o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, onde Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos aqueles que se sentem feridos pelo veneno do pecado. Há um convite de Jesus: venham a mim. Eu os aliviarei. Aprendam de mim, sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve. Pesado é o fardo do pecado, queridos. Não existe um fardo, um compromisso com Cristo, mas ele é leve perto do fardo do pecado. Não importa onde você foi picado. Não importa se você foi picado nas mãos. Jesus cura as suas mãos. Começa a fazer a coisa certa. Não interessa se você foi picado na perna, no pé e caminhou por caminhos errados. Olhe para Jesus, ele vai curar. Não importa se ele picou nos teus lábios e você falou o que não devia falar. Não fechou essa boca grande. Mas é ali, olhando para Cristo, que ele vai te curar. Não importa se você foi picado nos olhos e olhou o que não devia ter olhado. Mas olhando para Cristo, ele vai curar os teus olhos. Não importa se ele picou nos teus ouvidos e você deu ouvido ao que não devia ouvir. Mas olhe para Cristo, é ali que ele vai curar. Não importa, queridos. Não importa o seu pecado, Jesus é a cura. E não olha para mim com cara de santa, porque você não é. Jesus é santo e ele nos santifica pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós conhecemos a nossa natureza. Jesus foi levantado no madeiro e na sua crucificação. Na crucificação, Jesus foi levantado no madeiro. Na ascensão, Jesus foi levantado ao céu. Ele é a resposta para nós, tanto na crucificação quanto na glorificação. Na cruz nós somos atraídos para o perdão. Mas na sua ascensão, a Bíblia afirma que pelo batismo somos sepultados em Cristo. Mas também somos ressuscitados para uma nova vida. Estamos assentados com eles nas regiões celestiais. O que fazer? Reconheça o seu pecado. Sem arrependimento não há confissão, sem arrependimento não há confissão, sem arrependimento não há salvação, não há vida eterna. Não há eternidade com Deus. Quando você tem a humildade e a coragem de fazer isso, a graça de Deus vem sobre a sua vida e anula todas as consequências desse pecado. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar nunca mais? Não posso dizer isso. Mas você não é mais escravo do pecado. Antes de ser escravo, outro dia eu vi uma ilustração num livro que dizia que sem Cristo, no velho Adão, nós éramos escravos. É como se a gente tivesse sido sequestrado e havia duas sentinelas com armas que prendiam a gente era escravo, não conseguia sair daquela situação. Assim nós éramos sem Cristo. Mas depois que Jesus nos salvou, nós fomos libertos dessa escravidão. É como se nós tivéssemos tomado a arma daqueles guardas que nos prendiam. E agora nós não estamos mais na escravidão, mas nós temos que vigiar. Nós temos as armas agora. Para não voltar aquelas práticas, para não voltar à escravidão do pecado.
Quando a gente pede perdão, o sangue de Jesus nos purifica e a graça de Deus anula as consequências. A cura é algo individual, é algo pessoal. Não adiantava aqui naquela imagem ali, queridos, dizer: vai lá, eu vou ficar aqui na tenda, vou ficar aqui na minha barraca, e vai lá e olha por mim aquela cruz lá, aquela serpente. Não adianta fazer isso. É algo pessoal, é algo individual. E sabe, queridos, que muitas pessoas morreram naquele arraial, sabe por quê? Porque não foram lá, que não acreditaram nisso. Não creram que olhando para uma serpente de bronze seriam curadas. E o mesmo acontece hoje, queridos. Jesus foi levantado no madeiro, mas tem pessoas que sabem disso, mas não creem. É preciso uma disposição pessoal, um reconhecimento pessoal, uma fé pessoal de ir entregar a vida a Cristo. Cada um que foi picado tinha aquela experiência. A salvação exige uma visão de fé, de fazer aquilo que Deus mandou. Você pode olhar hoje para a cruz. Você pode ser purificado hoje, para que o veneno não assuma o controle da sua vida e te mate. Não brinque com o pecado. Quero orar sobre essa palavra, queridos. E penso que a gente deve colocar nossa vida diante do Senhor agora. Algumas palavras que Deus tem me dado uma convicção tão grande de trazer. E eu penso: mas Senhor, é isso mesmo? E eu penso que Deus tem pessoas específicas com quem Ele quer falar. Eu não sei, eu não conheço, mas Deus sabe. Então, irmão, se alguém aqui está envenenado, e deve ter gente envenenada aqui, com pecado. Eu não estou aqui para julgar você, mas eu quero que você seja grato a Deus, porque Deus é bom. Ele ama você. Eu não amo tanto assim, não estou assim tão preocupado com você, mas Deus ama você, e Deus quer te libertar desse teu pecado. Então chega, queridos, de lutar com as próprias forças, com o pecado. Chega de querer alimentar uma falsa segurança, que está tudo bem, e não está. Chega de olhar para líderes, para as pessoas, achando que elas têm a solução para você. Só Jesus. Eu quero orar, queridos, em nome de Jesus, pedindo que a graça do Senhor se manifeste sobre o coração de todos aqueles que estão aqui arrependidos pelos seus pecados, e que sejam libertos em nome de Jesus. Que se há alguém aqui, irmãos, escravo, algemado, ou não conseguir se libertar de alguma prática, em nome de Jesus vai ser liberto, e você vai viver em vitória em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Vocês querem esse tipo de oração? Eu oro junto, mas vocês estão orando aí, amém? Eu apenas vou conduzir uma oração, mas que haja assim seja de vocês, do coração. Vamos orar então. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque nós estamos sim nessa vida, peregrinando, numa caminhada, numa jornada. Mas obrigado porque nós temos uma direção, nós sabemos aonde nós vamos chegar. Obrigado porque em meio aos desafios da vida, às adversidades, nós temos a presença do Senhor. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa rocha onde verte água, o Senhor é o pão do céu, o Senhor é o nosso alimento. Aleluia, o Senhor é a nossa luz que brilha à noite. Aleluia, o Senhor é quem enxuga as nossas lágrimas. O Senhor é quem aplana diante de nós o caminho. O Senhor é quem nos sustenta, quem pega na nossa mão e manda embora todo medo. És Tu, Senhor. Nós queremos aqui, Deus, nesse culto, nessa manhã, confessar ao Senhor a nossa dependência. Nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, sem a Tua presença nós morreremos nesse deserto, Deus. Deus, se não for o Senhor, Pai, o nosso pecado nos mata, mas é a Tua presença, Senhor. É o Senhor quem nos santifica, é o Senhor quem nos purifica, é a Tua graça, Pai.
Por isso nós nessa manhã nos apresentamos a Ti, não como pessoas perfeitas, não como filhos maravilhosos, mas apresentamos a Ti o nosso coração, que tantas vezes é um coração rebelde, é um coração ingrato, é um coração murmurador, é um coração egoísta, é um coração que se apega e ama aquilo que não deve amar. Senhor, nessa manhã eu oro, Deus, por cada um aqui, por mim, por todos nós aqui, Senhor. Aqueles que têm sido picado pela serpente, que têm caído, Deus, no engano do diabo, no sussurro do diabo, Deus. Nós queremos orar aqui, Deus, porque o Teu Espírito Santo vem agora. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a ingratidão, perdoa a murmuração. Perdoa, Senhor, o envolvimento com práticas que desagradam ao Senhor. Perdoe o tropeçar nas palavras. Perdoe nosso pecado, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã olhar para Ti, Senhor. Com os olhos da fé, com os olhos do coração, nós olhamos para Ti, Senhor. Porque é de Ti que vem a cura, que é de Ti que vem o perdão, que é de Ti que vem a salvação. Nossos olhos estão em Ti, Deus. Que possamos, assim como aquele povo voltou para suas tendas, voltou curado, nós possamos voltar para casa assim, Deus, com um novo ânimo, com uma nova alegria, Senhor, com paz no coração, com a Tua presença, vencendo os desafios do dia a dia dessa semana. Que a Tua graça seja sobre cada casa, sobre cada um, sobre cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém? Antes de